ar mais uma edição do Assembleia Notícias. E vamos aos destaques de hoje. Saiba quais são as mudanças para a declaração do Imposto de Renda 2017. Deputado Ângelo Almeida propõe frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E veja ainda, baianos ganham cada vez mais destaque no futebol para cegos. Agora, no Assembleia Notícias. A declaração do Imposto de Renda 2017 já começou. Este ano, o contribuinte precisa ficar atento a algumas mudanças. A repórter Michele Gramacho conversou com o superintendente adjunto da Receita Federal aqui na Bahia. Confira. Os contribuintes já podem entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017, relativa ao ano de 2016. E eu vou conversar com o superintendente adjunto da Receita Federal, Demian Fagundes, para esclarecer algumas dúvidas. Olá, Demian. Como é que é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda? Está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda esse ano quem, em 2016, recebeu rendimentos tributáveis no valor superior a R$ 28.559,70. Além disso, existem outras condições que também obrigam ao preenchimento da declaração, como, por exemplo, quem encerrou o ano de 2016 com patrimônio superior a R$ 300 mil, ou quem operou em bolsa de valores, ou também quem recebeu em 2016 rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Superintendente, a declaração ela pode ser feita pela internet, né? Como é esse procedimento? Como é que a pessoa faz? Existem três formas de se elaborar a declaração. A primeira forma é utilizando o programa gerador da declaração, que é o programa que tradicionalmente já é utilizado há muitos anos. Esse programa ele deve ser baixado pela página da Receita Federal, na internet, e instalado na máquina. Uma vez instalado, o contribuinte preenche, grava a declaração e faz a transmissão. Outra forma de elaboração da declaração é utilizando o aplicativo para dispositivos móveis, smartphones e tablets. Esse aplicativo está disponível gratuitamente para aparelhos que utilizam Android e iOS. E, por meio desse dispositivo, o contribuinte também consegue fazer o preenchimento e a transmissão da declaração. E, por fim, existe a declaração preenchida de forma online, diretamente na página da Receita Federal, sendo que, nesse caso, está disponível somente para os portadores de certificado digital, que é um documento eletrônico de identidade. E, então, para a gente não perder o prazo, até quando a pessoa pode fazer a declaração do Imposto de Renda? Ou pode não, né? Deve fazer a declaração do Imposto de Renda. O prazo de entrega da declaração vai até o dia 28 de abril. Tá? A partir dessa data, a entrega da declaração sujeita ao contribuinte a uma multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas pode ser maior em função do tempo de atraso. E só para a gente deixar bem claro, quem por um acaso está com alguma dúvida ainda, o que essa pessoa pode fazer? Pode procurar aqui a Receita? Quais são os canais de comunicação? A Receita recomenda que o contribuinte utilize os mecanismos à distância. Existe um arsenal muito grande de informações para orientar o contribuinte. Inicialmente, o próprio programa gerador da declaração tem uma ajuda. Basta o contribuinte apertar o botão F1 na ficha que ele está preenchendo e vai aparecer uma série de orientações específicas para aquela ficha que está sendo preenchida. Além disso, existe o Perguntão. Esse manual ele cataloga mais de 700 respostas às perguntas mais comuns feitas pelos contribuintes, e é um manual atualizado a cada ano e organizado por assunto. Isso ajuda muito também o contribuinte a solucionar a sua dúvida. Existe o Fale Conosco, que é uma plataforma na página da Receita Federal, onde o contribuinte pode consultar essas perguntas. Nós temos também à disposição o Plantão Fiscal, que ele funciona, em cada localidade funciona de uma forma, mas em Salvador ele funciona na sede da Receita Federal, no Caminho das Árvores, de forma presencial. O contribuinte pode se dirigir para buscar esclarecimento de sua dúvida das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, ou por telefone, através do número 3416 1350. Perfeito, muito obrigada, superintendente. Michele Gramacho para o Assembleia Notícias. Eleitores que deixaram de votar nas 3 últimas eleições
podem ter o título cancelado se não procurarem o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para regularizar a situação até o dia 2 de maio. Só em Salvador, mais de 31 mil eleitores precisam resolver pendências junto ao TRE. O cidadão deverá apresentar documento com foto que comprove a sua identidade, título eleitoral e, a depender de cada caso, comprovante de votação de justificativa, de recolhimento de multa e de dispensa de recolhimento. Foi apresentado à mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia a criação de uma frente parlamentar em defesa dos direitos de políticas públicas para pessoas com deficiência na Bahia. O objetivo é garantir mais saúde, educação, trabalho e inclusão social para essas pessoas. A instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiências da Bahia foi uma sugestão do deputado Ângelo Almeida. Qual é o sentido da frente? A frente é potencializar o que está na lei e o mais próximo possível da realidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, nós temos muitas leis e nem todas são aplicadas com a intensidade devida. Nosso papel, enquanto agente público, enquanto deputado estadual pela Assembleia e presidente dessa frente, será fazer isso, buscar potencializar as ações de políticas públicas e defesa também da pessoa com deficiência no estado da Bahia. O superintendente dos direitos das pessoas com deficiência, Alexandre Baroni, destaca a importância desse projeto para atender as pessoas com deficiência. Ele disse ainda que as autoridades precisam realmente pôr em prática as ações para esse público. Por mais que a Lei Brasileira de Inclusão seja uma lei, de fato abrangente, ela não traz e obviamente não vai conseguir nunca atingir as especificidades do nosso estado. Então eu penso que uma frente parlamentar em defesa do direito da pessoa com deficiência no estado da Bahia tem essa condição de fazer com que essa legislação nacional seja internalizada pelo Estado, sobretudo discutida e debatida, e aí efetivada naquilo que ela tem de mais importante, que é as especificidades do que a gente tem no estado da Bahia. Quase 5 milhões de trabalhadores que têm contas inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, se enquadram nas regras definidas pelo governo. Poderão sacar o valor depositado nas contas a partir da próxima sexta-feira, dia 10. Os trabalhadores com contas inativas do FGTS e que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro poderão sacar o valor entre 10 de março e 7 de abril. Caso o trabalhador perca o prazo, ele só poderá sacar o valor quando se aposentar, comprar imóvel ou se enquadrar nas outras possibilidades de saque. A Bahia tem ganhado destaque internacional com o futebol para cegos, também conhecido como futebol de 5. No ano passado, 2 atletas conquistaram medalha de ouro nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E agora, mais um deles está de viagem marcada para o Japão. Vamos ver na reportagem de Maiane Nogueira. O time de futebol é composto por 11 jogadores, mas como o nome já diz, no futebol de 5, apenas 5 atletas correm atrás da bola. Não está dizendo futebol de 5, então são 5 jogadores, 4 cegos e um goleiro. Então a regra diz que só são 5 jogadores. De olhos vendados devido à deficiência visual, eles identificam a bola através do barulho que ela faz. Como manda a regra, os olhos precisam ser vendados. Primeiro é para a segurança, a proteção deles, porque acontecem alguns acidentes quando não está usando a venda. E segundo, para que não haja burla da condição de realmente não enxergar nada. Quem assistiu às Paralimpíadas do Rio de Janeiro deve se lembrar dos baianos Jefinho e Cássio. Eles jogaram na seleção brasileira e conquistaram o ouro paralímpico para o Brasil na modalidade. Participar da Paralimpíada do Rio de Janeiro, para todos os atletas, independente da modalidade, não tenho dúvida, dentro e fora do paradesporto, foi um sonho realizado. Então, a gente vem desde 2013 mirando o Rio 2016 e chegar na final e conquistar a medalha de ouro para a gente foi uma missão realizada. A
A primeira vez do futebol de 5 em uma Paralimpíadas foi em Atenas no ano de 2004. E o Brasil também foi campeão ao superar a Argentina nos pênaltis por 3-2. Com 8 jogadores deficientes visuais, a Bahia tem um bom desempenho. Esse jogador recebeu a notícia de que foi escolhido para defender o Brasil em um campeonato no Japão. E garante ter se preparado muito. Eu já esperava pelo trabalho, né, tanto de base na seleção e já treinando como principal. Aí, como a gente já sabia desse torneio, já estava esperando, né, com essa notícia de estar participando do grupo. Chegar lá e dar o melhor, né? Isso é um momento único na vida do atleta, quando ele recebe a comunicação da seleção e faz de tudo para estar lá, né? Porque tem muito atleta querendo esse espaço, então tem que aproveitar para defender o país bem aí. Deus quiser continuar fazendo história com o futebol. Como diz o ditado, toda regra tem exceção. No futebol para cegos também é assim. O goleiro enxerga e muito bem. Finalizamos esta edição com essa matéria incrível sobre inclusão social. Espero que você tenha gostado. Você também pode acompanhar nossa programação através do site tvassembleia.ba.gov.br e também das nossas redes sociais.